Olá, mulher linda, mulher poderosa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Costura com Propósito. Eu sou Karine Saraiva e se você veste acima do 44 e tem mais de 40 anos, esse episódio é para você. Se você acredita que já passou da idade para aprender algo novo, se você nunca costurou na vida ou acha que isso não é para você, eu tenho uma boa notícia para te dar. A costura pode ser para você, sim. E isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso, isso é libertador. E hoje é sobre isso que eu quero conversar com você, tá bom? Sobre você poder perceber que ou você tem um dom ou você pode desenvolver o dom, tá? E às vezes a gente pode achar que já passou da idade para aprender algo novo, né? Principalmente quem nunca costurou na vida, né? E você não nasceu sabendo andar, você não nasceu sabendo dirigir, e ainda assim você aprendeu, não é verdade? A costura, ela é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o incrível de tudo isso é que é libertador, sabe? É libertador a gente aprender a costurar. E por que eu digo, né, isso para você? Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas muito provavelmente sim, né? Principalmente nós que vestimos acima do 44, tá? Muitas vezes a gente entra numa loja e a gente entra naquela expectativa de encontrar uma roupa, né, que fique bem na gente, e normalmente a realidade não é essa, né, na maioria das vezes, tá? Então eu quero conversar um pouquinho sobre isso com você. Quero te dar uma dica maravilhosa, que é um primeiro passo para costura, um passo técnico, tá? De ouro. Então já se inscreve no canal, já curte este vídeo, este podcast, para você não perder mais nenhum conteúdo, tá bom? Porque esse espaço é seu e aqui você é bem-vinda. E eu me chamo Karine Saraiva e neste canal eu ajudo mulheres a costurar suas próprias roupas plus size do zero, a sua primeira peça, tá bom? E me responde uma coisa. Já aconteceu de você entrar numa loja, né? Você entrou na loja, como eu estava comentando antes com você, né? E você saiu de lá arrasada. Por quê? Porque nada serviu, nada valorizou teu corpo. Tu só encontrou tecido duro, ou estampa feia, ou corte esquisito, não ficou com bom caimento. E você se pergunta, mas será que o problema sou eu? E eu digo para você não, tá? Eu te digo não, o problema não é você. O que acontece é que a indústria mesmo, ela nunca olhou para nós, né? A gente acaba aprendendo a se vestir quase que como se fosse assim para se esconder, né? Para esconder nosso corpo. Mas hoje você vai aprender a costurar para quê? Para se revelar. Vamos lá, vamos juntas. Costurar, aprender a costurar para você se sentir bonita, para você se ver com orgulho, né? Então a costura, ela pode ser um recomeço na tua vida. E só de você estar aqui assistindo esse podcast já é um primeiro passo. E você sabe o que me fez querer ensinar costura? Primeiro foi saber que outras pessoas, né, podem estar passando pelo que eu passei, né? A frustração de se olhar no espelho, de sentir que
as roupas não foram feitas para mim na loja, né? E daí eu pensei, bom, né, o que acontece? Se eu aprendesse a fazer a minha própria roupa, né? E foi isso que eu fiz. Eu comecei com medo mesmo, sem saber nada. Mas eu comecei. E eu vou te contar a minha história, tá bom? Não sai daqui, fica aqui comigo que você vai gostar muito do que tem ainda de conteúdo para eu te passar. Eu dei o primeiro passo e hoje eu tô aqui para te mostrar que você também pode. Então, eu comecei, né? Eu tinha um desejo já desde a minha infância, né? Eu tinha muita curiosidade para ver por dentro das roupas, ver por dentro das costuras, né? E de tudo, não só de roupas. Eu era muito curiosa. Tinha uma curiosidade, né, por costura. Eu gostava de ver por dentro das roupas a costura, e quando alguma roupa descosturava, eu gostava de olhar por dentro daquela costura. Daí tem umas dobrinhas escondendo, né? O tecido, que é a parte do acabamento. Eu sempre fui encantada com isso, né? Mas eu acabei indo por um outro caminho, eu acabei fazendo uma faculdade, fui professora de educação infantil e de séries iniciais por muitos anos. Então, assim, e a costura ficou uma coisa assim, ficou lá, né, guardadinha, né? E quando me surge, na verdade, uma oportunidade, assim, eu estava pensando em fazer um curso de costura na época, né, há 7 anos atrás. E surgiu a oportunidade que a mãe de uma amiga minha, que trabalhava com alta costura, ela abriu um curso. Porque eu disse para essa minha amiga, eu disse, que eu tenho uma vontade enorme de aprender a costurar. E a mãe dela abriu o curso, né? E eu lembro que na época eu e mais uma moça fizemos o curso com ela, né? E ali foi a confirmação de tudo, ali foi onde tudo aconteceu. Eu, assim, fiquei encantada. Gente, eu nunca tinha mexido na máquina de costura. Gente, eu comecei do zero mesmo. Eu não sabia nada sobre agulha, sobre colocar linha, nada, né? E ali começou, né, esse meu desejo de aprender a costurar. Ele foi cada vez crescendo mais e, né, junto surgiu essa questão de dificuldade de encontrar roupa com bom caimento, roupa que ficasse bem para mim. Então eu sofri muito com isso durante muito tempo, né? De realmente, assim, sair das lojas frustrada, né? De não encontrar roupa, né? Então, foi bem desafiador, né? A gente depender de uma outra pessoa para se vestir e mesmo assim tu não ter aquele retorno. No caso, depender de outra pessoa, no caso, depender das lojas, né? Então, a costura, ela pode ser libertadora mesmo, tá? Certo? Então, agora chegou a hora mais especial do nosso episódio, tá? Antes disso, eu quero que você, se essa conversa tá fazendo sentido para você, comenta comigo aqui, tá? Ou só pensa para você mesma, Karine, eu quero dar o primeiro passo, porque eu prometo, eu vou te ouvir, tá bom? E agora chegou a hora mais especial do nosso episódio hoje, que eu quero te ensinar, porque a gente tá numa conversa, mas eu quero trazer coisas novas, né? Eu quero te ajudar a perceber que tudo é possível,
tá? Tudo é possível para aquele que crê, né? A gente já conhece essa frase, né? Que ela é bíblica. Então, você vai aprender de uma forma bem simples, tá? A fazer o teu primeiro molde de blusa, mesmo que você nunca costurou, tá bom? Então, como base, você pode usar uma camiseta que você já tem, ou uma camiseta que você gosta do caimento dela, tá? Quais materiais você vai precisar? Você vai precisar de uma camiseta que você gosta, mesmo que esteja velha, tesoura, lápis, fita métrica, papel craft ou papel pardo ou algum papel de presente que você tem em casa, certo? Régua ou esquadro e uma fita crepe, tá bom? Dica: se você não tiver um papel grande, você pode juntar umas folhas A4 com fita, tá valendo, tá? Fica um papel grande. O que você vai fazer? Que tamanho de papel você precisa? Como você vai dobrar, né? Essa primeira etapa é a etapa de dobrar a tua camiseta ao meio, no sentido do comprimento. Aí tu une uma manga com a outra manga, tá? Dobra o papel também. Então, essa dobra é a nossa linha do centro. Vamos dizer assim, a linha do centro da blusa. Pensa assim, a gente vai desenhar só metade da blusa, ok? Quando cortar com papel dobrado, ela sai inteirinha, igual dos dois lados, tá? Então, como que agora você vai fazer? Você vai posicionar a camiseta com a dobra bem em cima da dobra do papel. Pode alisar com a mão, se quiser, pode até prender com fita. Com o lápis, tu vai contornar tudo, tu vai contornar o ombro, tu vai contornar a cava, a lateral, a barra, tá? Deixa uns 2 centímetros ao redor, que isso vai ser a margem da costura, certo? Agora, nós vamos adaptar o molde para o seu corpo real. Então, o que você vai fazer? Você vai medir o busto com a fita, tá? Você vai pegar a sua fita métrica, vai passar ao redor das tuas costas, vai puxar pela frente, passa bem no meio, bem em cima do busto e medir, tá? E tu vai medir esse busto e vai anotar. E daí, na altura do busto, tu vai medir a largura da camiseta. Vou dar um exemplo para vocês. A camiseta mede 55 centímetros, tá? E o teu busto precisa de 60, certo? O que você vai fazer? Você vai aumentar, tá? Você percebe que de 55 centímetros para 60 centímetros você precisa de 5 centímetros? Então, você vai aumentar 2,5 centímetros, tá? De cada lado, tá? E o molde, ele tá dobrado. Então, esses 2,5 centímetros vão virar 5 centímetros inteiros quando o tecido abre, tá bom? Então, você vai aumentar ali no teu molde 2,5 centímetros. Ok? Certo. E então a gente vai ver sobre a altura do busto, né? Vem um detalhe que quase ninguém ensina, né? Então, o que a gente faz? Como é que se mede a altura do busto, né? A gente vai medir da base do pescoço, bem ali da parte mais altinha ali do teu pescoço, descendo pro ombro ali, bem naquela curvinha, tá? Até a parte mais cheia do busto. Até ali tu vai levar a tua fita métrica. E tu vai levar essa medida pro papel, tá?
Ali no papel, tu pode fazer um V, tá? Um V. O que é esse V? Você pode imaginar um cortezinho no molde, como se você abrisse um leque bem pequeno, tá? Isso ajuda a dar volume no busto sem apertar e sem achatar, tá? Então, como que é esse leque, né? É como se você fizesse um bico saindo, tá? Do lado da blusa, saindo do lado, ali na altura do busto. Você faz como se fosse um bico. E isso vai ajudar a dar volume no busto sem apertar e sem achatar, tá? É o início da sua modelagem sob medida. É o início, tá? É um molde. Agora você redesenha as curvas, tá? E corta o molde com tesoura. E está pronto. Você acabou de fazer o seu primeiro molde de roupa. Você não precisa costurar hoje, mas esse molde já é uma vitória. Hoje, você deu um passo que vai muito além da costura. Você saiu do desejo e foi para a ação. Você entendeu que costura não precisa ser necessariamente dom. Pode ser processo, mas também é um dom que você pode desenvolver durante o processo. E é carinho com você mesmo. Nos próximos episódios, eu vou te ensinar como cortar o tecido, como fazer a sua primeira costura reta, como montar a sua primeira peça, tudo com orgulho e com calma. Então você fala para mim assim: comecei com você, carinho, porque eu tô aqui, gente, para caminhar com você. Passo a passo, uma costura por vez, a gente se liberta. E você pode sim, eu estou aqui para te ajudar. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha ele com uma amiga que você sabe que vai precisar e se beneficiar desse conteúdo. E muito obrigado por ficar até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.